José, tudo bom, José? Vamos lá. Pergunta grande, eu vou responder devagarzinho, José. Boa tarde, eu parabenizo pelo belo trabalho. Aqui em minha casa moram 6 pessoas. 3 se infectaram com o vírus. Meu irmão, aqui você vai ter que manter nessa tela aqui, tá? Que eu não vou conseguir ler isso. Muito bem. Meu irmão, presta atenção, meu irmão ficou 3 dias com febre, dor no corpo e dor de cabeça. Tomou azitromicina e 4 dias depois melhorou. A tomografia deu comprometimento de menos de 15% do pulmão. Minha mãe é assintomática, tá? Eu preciso saber se seu irmão fez os exames, né? Se ele fez o exame do RT-PCR para a detecção do coronavírus e também há necessidade de fazer a contraprova, e se ele fez os exames relativos à dosagem dos anticorpos. Importante. Minha mãe é assintomática, não tomou remédio, e minha cunhada assintomática. Mas se você tem um diagnóstico da sua mãe, ou ela não pegou, pode ser que ela não tenha pegado, né? Não tomou remédio, e minha cunhada, esposa do meu irmão, só perdeu o olfato e paladar. Também a gente precisa saber se ela pegou, porque não é só Covid-19 que você perde olfato e paladar. Você pode perder olfato e paladar por outras situações, que não são relativas ao Covid-19. Por exemplo, um processo alérgico, uma crise de processo alérgico. Agora, no inverno, pode levar à perda do olfato e paladar. Tá? Doenças neurológicas também podem levar à perda de olfato e paladar. O mais comum é alergia mesmo, né? Quadros infecciosos, como a própria gripe, leva também perda de olfato e paladar. Todos fizemos a sorologia, aí começa a esclarecer melhor. Todos fizemos a sorologia e testou positivo com IgG. Porém, a minha cunhada deu IgM positivo e IgG indeterminado, mas normal isso. Mas as tomografias da minha mãe e cunhada não apresentaram nenhum comprometimento. Então, presta atenção. Pela sua cunhada ter apresentado IgM positivo e IgG indeterminado, isso vai depender do período que ela está passando com a doença. Então, assim, eu vou tentar fazer um resumo para você. A pessoa se infectou, entrou em contato com o Covid-19. Muito bem, entrei em contato com o Covid-19. O período de incubação ele varia de 10 a 14 dias. 10 a 14. Então, você entrou em contato, você pode até 14 dias ficar em período de incubação simplesmente sem ativar o sistema imunológico. Tá? Depois do 10º dia, de 10 a 14 dias, aí você começa, então, a ter uma proliferação viral e você começa a ter a ação do sistema imunológico chamada imunidade inata. A imunidade inata, por sua vez, ela vai liberar substâncias como os interferons 1 alfa e beta pelas células epiteliais e pelos fibroblastos, justamente para diminuir a replicação viral. Até aí você entendeu, né? E também vai tentar, de alguma forma, fagocitar esses vírus, né? As células polimorfonucleadas, os macrófagos e assim por diante, vão tentar fagocitar esses vírus para destruí-los. E também, junto com a liberação do interferon 1 alfa e beta, produzido pelas células fibroblastas e as células epiteliais, então vai diminuir a população e vai tentar eliminar. Então, tem gente que tem imunidade inata tão desenvolvida que não dá tempo nem de desenvolver anticorpos. Ou seja, que o sistema inato ele não manda um sinal para os linfócitos B, para os linfócitos B, por sua vez, endocitarem o vírus, né? E também existem várias outras formas de comunicação. Os MHC de classe 1 e 2 também são outras formas de comunicação, onde MHC de classe 1 ele liga com o linfócito TCD8 e MHC de classe 2 liga com o linfócito TCD4, que estimula então o linfócito TH1, que vai então dar um sinal para o linfócito B para produzir IgM, entendeu? Então, você vê que a produção da IgM é algo muito mais complexo. Eu falei tudo isso para mostrar a complexidade do início da produção do IgM. Então, certamente sua cunhada, ela está nessa fase, ou seja, o sistema imunológico inato não conseguiu debelar essa infecção, e ela está na fase então da ativação do linfócito B para a produção da IgM, né? A IgM ela começa a ser produzida pelo linfócito B através de um sinal que é dado pelo linfócito T. Então, esse processo de começo da produção de IgM até a produção da IgG demora um tempo, porque existe a necessidade do próprio linfócito T, linfócito TCD4,
ele, de certa forma, ele mandar um outro sinal para o linfócito B para fazer a chamada mudança de isótipo, entendeu? E essa mudança de isótipo, ela demora um tempo, ou seja, a mudança da IgM para IgG. Então, desde o início da infecção até você produzir IgG, vai girar em torno de 21 dias, entendeu? Então, se você, em torno, mas pode ser um pouquinho a mais também, em torno de 21 dias. Agora, existem alguns casos aonde a resposta imune ela não foi agressiva o suficiente para fazer com que o paciente também produzisse um quantitativo adequado de imunoglobulinas, de IgG, tá? Do anticorpo da classe IgG. Existe também essa possibilidade. Ou seja, a sua irmã tem uma resposta inata muito boa, quanto mais nova ela for, melhor a resposta inata dela, tá? Por isso que crianças e adultos jovens praticamente não sentem nada, porque a não ser que eles tenham alguma imunodeficiência, ou tenham alguma predisposição genética com uma quantidade grande de receptores ACE2, que isso também pode acontecer, mas assim, de regra geral, eles sentem muito pouca coisa, porque a resposta inata já debela, mas em alguns pacientes, mesmo já debelando essa resposta inata, manda uma mensagem para a linfócito B para endocitar o vírus também, para produzir, e também os MHC de classe 1 e 2, para produzir, então, uma resposta imunológica efetora com produção de IgG. Mas às vezes não foi uma resposta, uma segunda fase muito estimulada pela resposta inata, então acabou que não estimulou muito esse linfócito B a produzir o anticorpo da classe IgG, então acaba produzindo um quantitativo pequeno, porque não foi necessário a primeira viremia do vírus, né, e segunda a resposta imunológica da paciente. O que é viremia? A quantidade do vírus que você tem não foi necessário para então deflagrar uma resposta para produzir um quantitativo grande de IgG, entendeu? Então isso pode acontecer, vários casos. Por isso que as vacinas, elas já são preparadas, muitas das vezes com imunopotencializadores e muitas delas até com vírus atenuado, porque sabe, se você colocar o vírus morto, não vai dar essa resposta imunológica que vai fazer essa ativação do sistema imunológico adaptativo e com a mudança do isótipo de IgM para IgG, produzindo então a imunoglobulina da classe IgG, entendeu? Então, por isso que o sistema adaptativo é um sistema muito que precisa de uma imunidade, precisa de um estímulo mais aprimorado, e as vacinas muitas das vezes ou elas vêm inativadas, muitas delas com imunopotencializadores, ou elas vêm atenuadas para justamente dar aquela resposta imunológica mais adequada, né? Tá bom? Mas aí eu vou me alongar muito, eu até ia falar demais, mas não vou me alongar mais não. Deu IgM positivo e determinado, mas as tomografias da minha mãe e cunhado não apresentaram nenhum comprometimento. Assim, não necessariamente um paciente que venha pegar Covid-19, ele venha a desenvolver problema pulmonar. Covid-19 é uma doença de origem sistêmica, é uma doença que pode afetar qualquer parte do corpo, tá? Assim, é lógico que o Covid-19 tem uma preleção maior pela árvore respiratória, pela parte superior e inferior, ou seja, vias aéreas superiores e inferiores, porque essas vias têm mais receptores da classe de angiotensina 2, ACE2. Então, quanto maior a quantitativo de ACE2, maior a chance do Covid-19 entrar. Então, acaba afetando mais as vias aéreas superiores e inferiores, mas pode ser que elas não tenham um quantitativo grande desse receptor e, consequentemente, não houve então a penetração desse vírus para as vias superiores, ou pode ser que a imunidade delas também conseguiu debelar, a imunidade inata, conseguiu debelar e não migrou para outras regiões, entendeu? Ou pode ser que tenha atingido outras partes do corpo, como no caso, tenho pegado muitos pacientes com problemas relacionados a gastrointestinais, com diarreia, com dor no estômago, com náusea, vômitos, entendeu? E não tem nada no pulmão. E é um paciente com Covid-19, outros com problemas cardiovasculares, né? Com formação de trombos, porque você acaba tendo a formação de uma vasculite, o endotélio vascular fica inflamado, o endotélio vascular inflamado, consequentemente, favorece a formação do trombo, e aquele trombo se solta, causando acidente vascular cerebral, causando tromboembolia pulmonar, causando hipertensão pulmonar, causando vários problemas, entendeu? Então você vê como é uma doença difícil, né? E tem pessoas que só têm dor na garganta, por exemplo. Inclusive, uma das contraindicações de nós fazemos nebulização em paciente com Covid-19 é isso, porque
Primeiro que a nebulização ela pode espalhar o Covid-19 para o ambiente, né? A nebulização faz um aerossol e esse aerossol espalha o Covid-19 para o ambiente. Segundo, que a nebulização ela pode levar o Covid-19 das vias aéreas superiores para as inferiores e isso pode internalizar com mais facilidade o Covid-19, entendeu? Então, não internalizou na sua mãe. Tá? Provavelmente que foi isso que aconteceu. Agora, meu pai, minha filha e eu estamos não reagentes, tanto IgM e IgG. Vale lembrar que fizemos os exames depois de um mês, que o meu irmão teve sintomas, pois pensávamos que era gripe. Então, ou vocês não pegaram, porque vocês mantiveram um distanciamento social e uma higienização adequada, ou vocês pegaram, mas a imunidade inata de vocês foi tão potente que não chegou nem a precisar ativar a imunidade adaptativa, né? Com a produção de IgG e IgM, entendeu? Então são duas fases, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então às vezes a imunidade inata ela já é suficiente para lhe proteger contra a infecção, entendeu? E você não acaba não ativando a chamada imunidade adaptativa, tá? Deixa eu ver aqui. É possível que meu pai, eu e minha filha não iremos nos infectar? De alguma forma seríamos imunes ou isso é comum acontecer? É muito difícil dizer que você ficou imune mesmo você tendo uma imunidade supostamente, uma imunidade inata boa, mas é muito difícil isso, tá? A gente dizer que você ficou imunologicamente competente em relação a isso, né? E existem alguns estudos que mostram que não necessariamente a imunidade adaptativa é aquela que gera memória, entendeu? Isso é um pouco controverso ainda, a gente tem estudado isso, mas parece que aquela imunidade que a gente nasce com ela também tem uma capacidade de gerar memória que não é dependente de anticorpo, né? É dependente de receptores de células que combatem a infecção e aquelas células acabam tendo mais receptores para determinada infecção e quando, de certa forma, o vírus entra em contato, a célula vai lá com o receptor e consegue englobar o vírus e elimina o vírus, entendeu? Mas isso é controverso ainda, não tem nada ainda falando. Então, o que a gente tem hoje de certeza é justamente a produção do anticorpo IgG, que é o anticorpo bloqueador, que é o anticorpo neutralizador, tá? Então, vocês que não desenvolveram ainda IgG positivo, vocês precisam ter cuidado. Primeiro, o que eu oriento é repetir o RT-PCR em todo mundo que confirmadamente teve o Covid-19, para ver se eles ainda são portadores do Covid-19, tá? Segundo, esses pacientes portadores do Covid-19, que foram portadores do Covid-19, mesmo sem ter o Covid-19 ainda, a presença dele, não dá para garantir uma imunidade ainda para eles, tá? Tem muitos estudos demonstrando que uma parte desses pacientes não desenvolve um quantitativo e um qualitativo de anticorpos suficiente para neutralizar uma próxima infecção. E além disso, você tem células que podem sofrer mutações. E essas células mutadas, mesmo você tendo anticorpos cruzados, eles não são muitas das vezes suficientes para debelar uma infecção e para prevenir você de uma infecção. Então, mesmo quem pegou o Covid-19 precisa continuar utilizando máscara, fazendo higienização das mãos, mantendo o distanciamento social, evitando aglomerações. Há necessidade, e principalmente você que ainda não pegou. Tá? Então isso é um grande erro, a pessoa peguei, já estou tranquilo, posso. Olha, já descobriram mais de 30 sorotipos de Covid-19, mais de 30 sorotipos diferentes, então você ainda pode pegar 29 vezes mais, entendeu? Apesar dos Covid-19 eles terem estruturas proteicas semelhantes e os anticorpos que você produz, eles podem ser anticorpos cruzados, reativos cruzados, mas isso não lhe garante uma proteção definitiva realmente contra os outros sorotipos. Pode ser até que venha de uma forma mais branda, mas também não dá para garantir que venha de uma forma mais branda, pode ser que venha mais agressivo, tá? E consequentemente pode ceifar a vida de muita gente. Então a nossa orientação é a seguinte: eu não sou a favor de isolamento, eu não sou a favor de lockdown, eu sou a favor de medidas preventivas, o uso de máscara, uso de álcool 70, distanciamento social, evitar aglomerações, mas a continuação da atividade laboral. Essa é a minha posição e chancelada e baseada em vários estudos científicos muito bem elaborados, inclusive um estudo de Nova York, que avaliou 1.300 pacientes que fizeram lockdown e que morreram por causa do Covid-19. Tá? Então a minha preocupação justamente é essa. Esse é um estudo, né, que dizem que é fake esse estudo, mas não é fake, tem vários outros, mas eu estou citando esse porque é um estudo que foi feito com 1.300 pacientes
e que deu muita repercussão, inclusive o próprio governador de Nova York falou sobre esse estudo, né? Falou que não adiantou o lockdown na cidade. Então eu nunca acreditei nesse lockdown, apesar de sempre estar orientando sempre obedecendo, né, as autoridades sanitárias, mas agora parece que está clareando essa questão, né? Se nós tivéssemos realmente desde o início criado medidas provisórias, né, que viessem a trazer leis que aumentassem muito as multas de aglomerações, de cuidados pessoais, de não uso da máscara, certamente a economia não estaria assim e nós teríamos muito menos mortes. É o meu ponto de vista, tá? Baseado em estudo científico. Mas aí tinha que ter um poder público fiscalizador rígido. Ou seja, viu o cara sem máscara, pega a identidade dele, bota no mínimo R$3.000 de multa, porque realmente é grave. A pessoa tem que usar máscara. A máscara, alguns estudos mostram uma redução de até 85% da infectibilidade. Ou seja, a pessoa utilizando máscara de forma adequada, da forma como é preconizada, né? Não usar uma máscara o dia inteiro, mas usar 3, 4 máscaras por dia, evitando com que ela se sature, né? Realmente você tem um índice de chance de pegar 85% só usando máscara. Você imagina, associando o uso da máscara, associando o uso da higienização das mãos com álcool 70, ou lavando as mãos, do distanciamento de pelo menos 1,5 m, 2 e de evitar aglomerações, né? Então assim, a chance cai muito, cai para mais de 90%. Então certamente seria muito mais negócio para o mundo, para a economia, para todos, né? Se nós fizéssemos isso desde o início, do que fizéssemos lockdown e quarentena, né? Então a OMS infelizmente pisou na bola, a OMS falou no início que não precisava usar máscara, porque isso, porque aquilo outro. Eu também, inclusive, ainda acreditava na OMS, né? Ainda acreditava, hoje não acredito mais, ainda acreditava, pensava que era uma instituição realmente com princípios científicos estritos, mas vi que não era totalmente, tem muito fundamentação ideológica política ali, e comecei a buscar outras fontes também de relevância, outras fontes realmente que pudessem nos orientar, e hoje eu tenho uma opinião formada: lockdown e quarentena só para pessoas extremamente vulneráveis, ok? Só para pessoas extremamente vulneráveis. Eu mesmo tenho uma tia-avó de 93 anos, uma avó de 93, a minha avó pegou e ficou bem, né? Mas a de 93 ainda não pegou, mas está sozinha, quietinha lá, e a gente está conseguindo conduzir. Porque tudo também vai depender muito da carga viral, sabe, da viremia. Se você pega uma viremia pequena, a chance do seu organismo conseguir debelar a infecção é maior. Se você pega uma carga viral maior, então essa chance diminui, tá bom? Então, continue atuando nas medidas preventivas. Não saia à rua sem máscara, não vá a aglomerações. Se for na rua fazer uma atividade física, vá e volte rápido. Eu fiquei muito triste, eu estive no Recreio dos Bandeirantes semana passada e vi a rua lotada, entendeu? A praia do Recreio dos Bandeirantes lotada, cheia de gente, tomando chopp, sem máscara nenhuma, entendeu? Porque não tinha uma lei ainda que obrigasse, parece que o governador ele promulgou essa lei, não sei. Houve uma promulgação dessa lei recentemente, mas na época que eu fui não tinha. Então assim, meu Deus do céu, como as pessoas não têm consciência, né? Como as pessoas elas não têm realmente a consciência da importância da liberdade, né? Porque esse afrouxamento ele traz uma liberdade para as pessoas, né? Tudo bem, a gente tem liberdade, mas tem que ter os nossos limites também, né? Então, poxa, vamos aproveitar, vamos sair às ruas, vamos caminhar, vamos fazer nossas compras, mas sempre com nossos cuidados e não simplesmente entendendo que nós não estamos passando um momento extremamente grave na história da humanidade, né? Tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.